fighter. So my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. Ditadura militar no Brasil, regime autoritário que teve início com o golpe militar 31 de março de 1964, deposição do presidente João Goulart. O golpe de 31 de março de 1964. O golpe militar de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar os avanços das organizações populares do governo de João Goulart, acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros. Em 25 de agosto de 1961, o Congresso Nacional impousou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli. O vice-presidente encontrava-se em viagem na China. Enquanto João Goulart iniciava sua viagem de volta, os ministros militares expediram o evento à posse de Jango, pois sustentavam que ele defendia ideias de esquerda. O impedimento violava a Constituição e não foi aceito por vários segmentos da nação, que passou a se mobilizar. Manifestações e greves se espalharam pelo país. Diante da ameaça de guerra civil, foi feita no Congresso a proposta de emenda constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. Dessa forma, Goulart seria presidente, mas com poderes limitados. Jango aceitou a redução de seus poderes, esperando recuperá-lo em momento oportuno. O Congresso votou a favor da medida e Goulart tomou posse no dia 7 de setembro de 1961. Para ocupá-lo, o cargo de primeiro-ministro foi indicado o deputado Tancredo Neves. O parlamentarismo durou até janeiro de 1973, quando o plebiscito pôs fim ao curto período do parlamentarismo republicano. Governo João Goulart. Em 1964, Jango resolve lançar as reformas da base a fim de mudar os países. Assim, o presidente anunciou desapropriações das terras, nacionalização das refinarias de petróleo, reforma eleitoral garantindo o voto para analfabetos, reforma universitária, entre outras. A finalização chegou a atingir, em 1963, a índice de 73,5%. O presidente exigiu uma nova Constituição, que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. O presidente era apoiado por universitários, que atuavam por meio de suas organizações, e uma das principais era a União Nacional dos Estados Unidos, UNE. Igualmente, os comunistas de várias tendências desenvolviam um intenso trabalho de organização e mobilização popular. Apesar de atuarem na igualdade diante do quadro de crescente agitação, os adversários do governo aceleraram a realização do golpe. No dia 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto pelos militares e Jango refugiou-se no Uruguai. Aqueles que tentaram resistir ao golpe sofrem dura repressão. Para cobrir o vazio que pode, uma junta militar resumiu o controle do país. No dia 9 de abril, foi decretado o Ato Institucional número 1, dando poderes ao Congresso para eleger o Castelo Branco, que havia sido o chefe do Estado-Maior do Exército. Isto era apenas o início da interferência militar na gestão política da sociedade brasileira. A concentração de poder. Depois do golpe de 1964, o modelo político instaurado avisava fortalecer o poder executivo. 17 atos institucionais e cerca de 1.000 leis excepcionais foram impostas à sociedade brasileira. No ato institucional número 2, os antigos partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. Dessa forma, surgiu uma aliança renovadora, Nacional Arena, que apoiava o governo. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, representado os opositores, mas cercado por estreitos limites de atuação. O governo, através da criação do Serviço Nacional de Informações, SNI, montou um forte sistema de controle que dificultava resistência ao regime chefiado pelo general Gilberto do Couto e Silva. Este órgão investigou todos aqueles suspeitos de conspirar contra o regime, desde o empresário até os estudantes. Em termos econômicos, os militares trataram de recuperar a credibilidade do país, junto à capital estrangeiro. Assim foram tomadas as seguintes medidas: contentação dos salários e dos direitos trabalhistas, aumento da tarifa dos serviços públicos, restrição ao crédito, corte das despesas do governo, diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano. Entre os militares, porém, havia discordância. O grupo mais radical, conhecido como Linha Dura, pressionava o grupo de Castelo Branco para que não admitisse atitudes de
insatisfação e afastasse os civis do núcleo da decisão política. As divergências internas entre os militares influenciaram na escolha do novo general-presidente. No dia 15 de março de 1967, assumiu o poder o general Arthur de Costa Silva, ligado às radicais da nova Constituição de 1967, já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional. Os atos institucionais promulgados durante os governos dos generais Castelo Branco, 1964 a 1967, Arthur da Costa Silva. 1967 a 1969, a prática acabaram com o Estado do Direito das instituições democráticas do país. Apesar de toda a repressão, o novo presidente enfrentou dificuldades, formou-se à frente ampla para fazer oposição ao governo, tendo como líderes jornalistas Carlos Lacerda e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. A resistência da sociedade. A sociedade reagia às arbitrariedades do governo e podemos citar um exemplo se dava no mundo das artes. Em 1965 foi encenada a peça Liberdade, de Elinor Fernandes e Flávio Rangel, que criticava o governo militar. Os festivais da música brasileira foram cenário. A resistência da sociedade. A sociedade reagia às arbitrariedades do governo e podemos citar um exemplo se dava no mundo das artes. Em 1965 foi encerrada a peça Liberdade, de Elinor Fernandes e Flávio Rangel, que criticava o governo militar. Os festivais da música brasileira foram cenários importantes para a atuação de compositores que compunham canções de protesto. A Igreja Católica estava dividida. Os grupos mais tradicionais apoiavam o governo, porém os mais progressistas criticavam a doutrina da segurança nacional. As greves operárias reivindicavam o fim do achorro salarial e que queriam liberdades para estruturar seus sindicatos. Estudantes realizavam passeatas reclamando de falta de liberdade política. Com o aumento da repressão e a dificuldade de mobilizar a população, alguns líderes de esquerda organizaram grupos armados para lutar a ditadura. Entre as diversas organizações da esquerda estavam a Ação Libertadora Nacional, a ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. Um forte clima de tensão foi agravado com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que pediu ao povo que não comparecesse às comemorações do dia 7 de setembro. Para conter as manifestações de oposição, o general Costa e Silva decretou em dezembro de 1968 o ato institucional número 5 e suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição dos expositores. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e assumiu o vice-presidente Pedro Aleixo, político civil mineiro. Em outubro de 1969, 240 oficiais generais indicaram para o presidente general Emílio Garrastazu Médici. Em 1969 e 1974, ex-chefe do CNI, em janeiro de 1970, decretou lei e terminou os regida censurada prévia em impresso. Para lutar contra os grupos de esquerda, o Exército criou destacamentos de operações de informação, Centro de Operações de Defesa Interna, código DOI-CODI. A atividade dos órgãos repressivos desarticularam as organizações de guerrilheiras urbana e rural que levaram à morte de dezenas de milhares de esquerda.